Posso fazer um cortezinho aqui? Claro. Agora eu vou olhar ali para a câmera. O que os fabricantes de hardware estão esperando então para já começar a lançar o eSIM no mercado? Se eu vou reduzir custo de operação, de manutenção, o que eles estão esperando? Estamos começando o nosso Radar IoT, Linksfield trazendo para você informação de forma estruturada, conteúdo de qualidade, falar sobre tecnologia, inovação. Hoje estou aqui, meu sócio, amigo, parceiro, Marcos Bettiolo. Obrigado pela presença aqui hoje. Uma honra estar aqui com todo o pessoal. Que seja proveitoso aí, que eu consiga ajudá-los a entender esse mundo de IoT, que parece que já é algo corriqueiro, mas ainda tem muita dúvida para a gente apoiar. Legal. E hoje estamos com o Andrade. Andrade, mais de 30 anos de experiência de mercado, está aqui para contribuir com a gente. Obrigado. Quase 30 anos, né? Tá falando que eu sou velho? Pô, Não. Você me arrebenta também. Se você for velho, Andrade, você parece bem mais jovem que eu. Eu quero saber a mágica depois. Eu sou um jovem senhor de 47 anos, isso é diferente. Eu comecei a trabalhar já logo que nasceu, né? Já, quase lá, na barriga da minha mãe, já picando fio por aí. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? Uma honra para mim estar aqui junto de vocês, né? Sabem tudo de conectividade mais um pouco, aprender um pouquinho também. Cara, mas o Radar IoT que vem para trazer informação que está no mercado, a ideia é trazer exatamente a tua experiência de campo. A gente está aqui meio que nos bastidores, né? A Linksfield como fornecedor de conectividade, a gente olha muito para esse mundo e como você falou, a gente entende disso, mas você está sentindo a dor do cliente lá na ponta, cara. Conta um pouco dessa tua experiência, da onde vem, de onde começou esse teu trabalho e vamos seguir daí. O Bertiolo falou que eu comecei no berço, não foi muito no berço não, né? Comecei mais ou menos com 17 anos, tá? Antigamente, hoje não é nem tanto assim, mas antigamente tinha esse problema de homem com 17 anos, fase de exército, para conseguir emprego era um pouco difícil, um pouco complicado, trabalho desde os 13, né? Mas a minha mãe, ela fazia faxina com um rapaz que tinha uma instaladora. Então, como eu precisava trabalhar, 17 anos, molecão, sempre foi só eu e minha mãe, aí ele acabou dando a oportunidade e me contratou como um ajudante, porque eu precisava, tinha minhas coisinhas para fazer, ajudar em casa também, me deu oportunidade, não sabia que era um multímetro na vida, né? Aí depois de um tempo eu comecei a me interessar, gostei, aí ele teve uma ausência de um funcionário que era um técnico já com experiência lá na empresa, depois de uns 6, 7 meses mais ou menos, e me jogou literalmente numa fogueira, que eu fui num cliente grande, lá em Piracicaba, fui lá atender, e nessa época, curiosamente falando, a Oi estava vindo para o Brasil com o GSM. Pegou bem o comecinho. Bem no comecinho mesmo, né? Então a gente tinha aqueles celularzinhos Motorola, aquele azul pequenininho, na época a gente atendia a Guardian lá do Rio, né? Inclusive o Canela também é dessa época, foi onde eu conheci o Canela. Então eles mandaram para a instaladora os celularzinhos para comunicação, e eu no cliente lá em Piracicaba, o meu ex-patrão aqui em São Paulo, por telefone me orientando como fazer. Nossa. Eu instalei um sensor de porta que eu não sei nem como eu fiz, mas funcionou. Então dali eu comecei a pegar gosto pela coisa. Depois de 2 anos de empresa, eu passei a ser supervisor da instaladora. 2 anos e meio, o maior cliente na época que tinha me contratou para tomar conta da frota, que eram 150 caminhões mais ou menos. Então eu passei a cuidar só dessa frota por uns 2 anos. Depois eu comecei para o mercado, estudo até hoje, porque hoje a gente vê o mercado como é que tá, ninguém quer saber estudar, que é tudo de mão beijada, né? Então eu passei a estudar, fazer alguns cursos de elétrica, etc. E hoje eu cheguei onde eu tô com muito trabalho, muito esforço, continuo trabalhando, Legal. Continuo estudando e estamos aí. Muito bom, cara. Não, Desde os primórdios do 2G. É isso que eu ia falar, você pegou... Não era nem 2G, era CDMA e TDMA. Era BCP e Telesp celular. Depois que veio a Vivo, aí depois que mudou, mas era CDMA e TDMA. Uma curiosidade, você deve saber disso. Eu venho de BCP. Antigamente, tem uma curiosidade, a Guardian era lá no Rio, então as linhas de telefone eram todas DDD21. Quando saía do estado, antigamente tinha um tal do direitinho nos presídios que eles faziam. Então eles clonavam as linhas. Quando saía o caminhão, saía do estado do Rio, por exemplo, mudava de DDD para 11, para 40, etc. E clonava. A gente trocava muita linha, mas muita linha mesmo, porque era tudo clonada. Nossa, era uma outra tecnologia. E aí parte da conversa que a gente sempre puxa para inovação é
poxa, o mercado começou lá, resolveu esse problema do clone, Sim. né? Veio o GSM, resolveu esse problema. O SIM-Card veio Sim, para é. eliminar o clone. Exatamente. Só que de lá para cá o que mudou? O que teve de inovação? Qual que é a tua visão de evolução de tecnologia? Eu acho que nesses últimos 29 anos, a grande evolução do mercado de rastreamento foi realmente o SIM-Card, o GSM. Foi a grande evolução. Tivemos algumas evoluções, mas não vejo tão significativa quanto essa questão de sair do TDMA, CDMA, tá? Para quem não sabe, o TDMA, CDMA não tinha o chip físico, era tudo, vamos dizer que remotamente, correto? Era quase um eSIM já. Ele era realmente o eSIM, só que com dificuldades, porque a gente tinha diferença de tecnologia, como você bem apontou, TDMA e CDMA, e aí se você queria trocar de operadora, mas uma era CDMA e outra TDMA, não conseguia. O SIM-Card veio para uniformizar, né? Veio para trazer essa vantagem de permitir que você usasse um único aparelho em qualquer operadora. Embora lá no comecinho, até, não quero nem passar muito por isso, os telefones eram bloqueados e você mesmo com essa facilidade que o GSM veio para trazer, que era permitir trocar de SIM-Card, as operadoras bloqueavam e não permitiam que o teu SIM-Card fosse, que você comprasse um SIM-Card em uma outra operadora e continuasse usando o seu telefone. Exatamente. A coisa mudou bastante, né? Mudou bastante. Eu vejo isso como uma grande novidade no mercado. Óbvio, tivemos outras novidades, né? Principalmente o tamanho do hardware, do equipamento. Antigamente era grande, só que você instalava, que era voltado para roubo e furto, vamos dizer assim, você recuperava mesmo o equipamento sendo grande, porque era novidade no mercado. Então os ladrões, os meliantes, não sabiam o que era, né? Obviamente hoje a gente tem equipamentos minúsculos, né? Temos as tags também, mas assim, ao meu ver, a grande evolução mesmo foi sair do CDMA TDMA por GSM. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que isso é um ponto interessante porque essa evolução foi tão boa de uma tecnologia para outra que o 2G está aí até hoje, né? Exatamente. Resolveu tão bem o problema que está aí, né? Funcionando. O 2G, principalmente no nosso mundo, a gente que é de IoT, né? Ele ainda atende muito bem às necessidades do mercado. Claro que com a inovação, com a chegada da internet e tudo se baseando em serviço de dados e a nossa demanda por mais e mais velocidade, por agilidade nos aplicativos, a gente precisou evoluir para tecnologias de dados, né? Porque agora a palavra de ordem é dados, a gente não fala mais em voz e muito menos em SMS, né? Embora tenha alguma coisinha aí no mercado, algum resquício. E a gente demanda por mais dados, né? por banda. Só que no nosso mundo de IoT, cara, atende muito bem, porque a gente manda pouca informação, a gente não precisa de altas velocidades, principalmente nas aplicações mais básicas e na grande maioria ainda. Claro, mesmo em IoT a gente está percebendo a demanda por mais velocidade, por mais consumo. Aplicações diferentes. Aplicações diferentes e você vai ter que evoluir para outras soluções. O 2G não atende, né? Quando a gente falava em 2G, você falava, transmissão ali a baixíssimas velocidades realmente e uma quantidade muito pequena de informação. Sim. Quando a gente olha para a base instalada, né? Que o cara resolveu o problema com o 2G e o mercado cresceu, estourou nos últimos 15, 20 anos, assim, números astronômicos, milhões, mais de 50 milhões de dispositivos hoje no mercado brasileiro. O empresário tá de olho nessa transição já, na tua visão lá na ponta? O cara tá percebendo que vai dar ruim? Eu vejo o mercado hoje assim, contratos novos, o pessoal já está colocando 4G. Tá. Até o 4G puro, não com fallback para 2, mas já o 4G puro. Por quê? É custoso você tirar um técnico de determinada região e mandar, você tem deslocamento, tem pedágio, tem combustível, tem a própria mão de obra em si, então isso ainda acaba sendo custo alto, um equipamento novo, porque não dá para simplesmente ele pegar e ir lá e desativar. Você tem que comprar um equipamento, tem que comprar mais outro SIM card, colocar lá, configurar, tem o custo do correio para encaminhar para o técnico, porque o Brasil é grande, então tem que mandar, os caminhões ficam rodando, e é caro. A logística é complexa. Exatamente. Então tem esse custo todo. Então eu vejo o mercado assim, contratos novos, a empresa de rastreamento já coloca já 4G, às vezes o 4G puro, o 4G com FAL 2. Os antigos, se está funcionando, vai ficar lá, a não ser que o veículo rode em uma determinada região, que realmente não tenha mais sinal de 2G,
ou minimizou esse sinal de 2G, vamos dizer assim. Sim. Aí o cliente começa a reclamar, obviamente ele vai ter que trocar, porque o contrato é vigente. Aí ele vai onde ele faz toda essa logística de pegar um equipamento novo, SIM-card de novo, colocar no correio, mandar para o técnico, agenda do técnico, agenda do cliente e fazer a troca. É quase que sob demanda, né? Assim, ele não tá... A gente percebe isso, o mercado não tá se planejando e falar, todo mês eu vou trocar 50. Não. O mercado tá assim, recebi 50 reclamações, troco 50. Se eu receber 10 reclamações, eu troco 10. Troco 10, exatamente. De novo, onde funciona, segue funcionando. É, então não preciso, não vou investir na logística ali, não vou gastar com logística. Onde não estourou ainda. Onde ainda não estourou. É aquele vai ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. Exato. Tá caindo lá, tá funcionando, tá atendendo o cliente dele. Não acho errado, ao meu ver, não é errado, né? Mas assim, tem que preparar, não adianta. Tem que Uma hora a preparar. conta vai chegar. E o estoque de 2G dessa galera, você acha que já tá acabando? Do cara que tava mantendo ali? Essa última pergunta, eu vou chegar no porquê que eu tô te perguntando isso, mas você sente que o cara ainda tem estoque 2G, tá instalando uma coisa ou outra que tá chegando? Algumas empresas ainda têm. Ainda tem. Algumas ainda têm. Eu vejo até pela movimentação de mercado nos grupos de WhatsApp, o pessoal começando a vender equipamento 2G, mas a preço de Reciclando quase, né? Assim. 10, 20, 30 O último reais. respiro. Exatamente. Alguns ainda compram para manter, principalmente interiorzão, que ainda é 2G, ainda então o que fazer funciona, ali né? acabou. E então ainda acaba comprando, mas hoje eu não vejo também um estoque grande de 2G. Eu imagino que algumas empresas grandes têm um estoque grande, por isso fazem aquela mensalidade pequenininha, que a gente até acaba debatendo nos grupos, como a empresa faz uma mensalidade, você vai viver como? O cara está com o equipamento parado no estoque. Entendo perfeitamente o lado do cara. Ele está com o equipamento no estoque. Ele quer desovar. Ele quer desovar. Eu vou ficar com 10 mil, 5 mil, 1.500 que seja no meu estoque parado, ou eu ponho na rua ganhando esse for um pouco. Perfeito. Então eu imagino que essa seja a visão do empresário de uma grande empresa. Eu faria isso, não faria diferente. Eu nem investi no equipamento 4G, Claro. sendo que quando eu consigo rodar com 2G, eu consigo fazer um recurso técnico definitivo, gambiarra não existe. É um recurso técnico definitivo. Coloco lá um chip multioperadora que vai me atender, que está atendendo por enquanto, bem ou mal, ainda está atendendo, coloco na rua, porque eu estou com 500 parado. Tá ruim, mas nem tanto, né? Exatamente. Ou coloco 500 na rua, nem que eu cobre uma mensalidade menor, mas pelo menos eu estou gerando receita. Perfeito. Eu te perguntei isso, assim, aonde eu queria chegar. Quando a gente olha para os dados da Anatel, e a gente tem estudos, a gente tem gráficos sobre isso, que a gente mostra nos relatórios da Anatel exatamente assim, a quantidade de dispositivos no Brasil por tecnologia, 2, 3 e 4G. A gente vê que o mercado crescendo, o mercado total brasileiro está crescendo, a gente falou em mais de 50 milhões de dispositivos. Quando a gente olha para quantidade de dispositivos por tecnologia, o 4G está crescendo assim, é muito forte. O 2G ele vem estável, crescendo bem pouquinho. Por isso que eu te perguntei de estoque. Porque a gente olha para os números e fala, cara, não faz sentido o 2G. Não tem gente vendendo, comprando, botando na rua 2G, bem pouquinho, mas tem. E agora no último trimestre a gente vê pela primeira vez esse número apontar para baixo. Então, pela primeira vez o gráfico joga um pouquinho a curva para baixo e a gente começa a ver, opa, talvez chegou o ponto de inflexão em que agora o 2G começa a mergulhar, o 4G já está estourando. Então o mercado hoje cresce baseado no 4G, está bem alinhado com isso que você está falando. O empresário bota novos contratos 4G, mas o antigo está funcionando, deixa. Reclamou, troca um. Reclamou, troca dois. Mas o cara não está trocando o parque inteiro. Trocar por trocar. Trocar por trocar, o cara não está vendo valor, né? Na prática não tem... Ele vai trocar quando ele perceber que ali realmente se deteriorou, não tem mais... Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, exatamente. Eu acho que nem tem, mas acho que os fabricantes não estão nem mais vendendo equipamento 2G. Se tiver um ou outro ainda que tem estoque antigo para poder colocar na rua mesmo, para desovar o estoque também. Exatamente. A gente está exatamente no momento de resolver a equação, que é a equação dos dois lados. De um lado o usuário, do outro lado as operadoras. As operadoras, como eu falei, a tecnologia precisa se modernizar. Você precisa de 4G, estamos indo para o 5G por conta da necessidade, das nossas novas necessidades, né? Ao mesmo tempo, o IoT ali é muito bem servido pelo 2G e como você está colocando, eu não vou sair de algo que está funcionando, eu só vou sair na hora que para. E para resolver a equação do 4G, do 5G, as operadoras precisam das mesmas faixas de frequência
que são usadas no serviço 2G. Eu ia te perguntar isso exatamente agora. Por que precisa desligar o 2G? Por que ele não dá para ficar aí o 2G? Bom, a gente tem, não é só essa questão que eu estou trazendo da frequência, né? Eu tenho a questão da frequência, que é a mesma que eu vou usar para ampliar o meu 4G, então eu preciso desligar uma antena 2G para ligar antenas 4G, eu preciso disso, então ao mesmo tempo que eu vou evoluindo no 4G, eu vou tendo que degradar o 2G, e isso vai pesando no usuário. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão dos fabricantes, como você mesmo colocou, não estão mais fabricando dispositivos 2G, Isso inclui antena, né? Não estão fabricando mais a infraestrutura da rede celular, que é o que a gente chama no jargão popular de antenas. Então, é toda uma problemática ali por conta da obsolescência da tecnologia, não tem por onde fugir. E ao mesmo tempo também, um equipamento, seja ele de infra ou mesmo o equipamento lá na ponta, no usuário, que começa a dar problema, você não tem peças de reposição para aquilo, né? Então não tem jeito, a roda tem que girar, a tecnologia tem que se modernizar e o fim do 2G acaba sendo necessário para que a nova tecnologia seja instalada. Dessa transição, os finalmente do 2G, que a gente começa a ver agora, né, ele desmontando, é meio que cobertor curto também, né? O cara começa a desligar de um lugar para botar em outro. Melhora de um lado e piora de outro. Por isso que o Andrade até trouxe um ponto muito interessante, que os equipamentos ainda têm fallback. Tem lugar que não tem o 4G. Então... Já tem alguns que já estão, né, que eu consigo sobreviver com um puro 4G, mas na nossa realidade, nessa fase de cobertor curto, é importante para muitas operações que eu tenha um fallback, porque eu vou passar em regiões em que o 4G está funcionando maravilha, legal, o dispositivo está configurado com o 4G como primeira opção, ele vai ser super bem atendido, só que se ele passar por uma região no interior, como você bem colocou, em que eu só tenho 2G e eu não tenho um dispositivo com capacidade 2G, o dispositivo vai ficar cego. Sim. E numa operação de rastreamento, ficar cego não é legal. Exatamente. Então a gente tem, de novo, essa grande equação que a gente precisa resolver, né? E nessa um desligamento do 2G parcial ou total, quando a gente migra essas frequências, o 4G passa a ser melhor, certo? Ou não? Você tem um aproveitamento melhor de frequência. E aí, o 4G que hoje opera na frequência porque você começa a colocar mais cobertura 4G. As mesmas antenas com cobertura diferente. Não é um para um. Né? Onde você... Porque assim, a questão da... Aí a gente precisaria até de um engenheiro de radiofrequência aqui, porque ele tem uma visão muito melhor disso. Mas não onde eu cubro com uma antena 2G, não exatamente eu vou cobrir com a mesma antena 4G. Na mesma frequência. Na mesma frequência. Talvez você precise de duas antenas 4G para cobrir uma mesma área, até por conta de capacidade, de necessidade de uso de mais dados. Existe toda a questão da radiofrequência por trás disso. Mas é óbvio, à medida que eu estou desligando o 2G, estou melhorando o 4G, né? Mas eu começo a ter buracos no 2G, é inevitável, não tem como, né? E ao mesmo tempo, no interior, como você bem colocou, eu ainda não tenho o 4G, né? Porque eu ainda lá, é muito possível encontrar muitos usuários que ainda têm um dispositivo obsoleto da fase 2G, 3G, né? Sim. Mas não precisa ir muito longe, tá? Na minha casa, por exemplo, Vivo 2G já não funciona. Já não Aquela minha região lá não funciona mais. Mas aí nós estamos falando de grandes centros. Exatamente. Obviamente, a hora que trocar de antena, ele vai comunicar. Sim. Provavelmente. Mas ali, por exemplo, se fosse testar hoje um equipamento 2G, não precisa muito meu alarme da minha residência. Ele é 2G. Então já não funcionava mais com o Vivo. Tive que trocar o operador. Entendeu? Então tive que trocar o operador. O grande problema da gente são os dispositivos IoT. Exatamente. Porque os nossos dispositivos de usuário, à medida que a gente vai trocando, ele já vem com as novas tecnologias e você nem percebe. Pô, já tem um 4G, já tem um 5G. Você pode, às vezes, até adquirir um smartphone 5G e você não usa porque o operador ainda não está te disponibilizando na localidade onde você está, ainda sequer tem o 5G. Mas seu dispositivo está preparado. Sim. Bem diferente dos dispositivos IoT, que qualquer
modem adicional, qualquer módulo adicional ali para te garantir uma nova tecnologia, é um custo que pesa no valor final do dispositivo. Até porque às vezes tem que trocar o dispositivo inteiro. Que no meu caso, a minha central de alarme tem que trocar ela inteira. Não tenho como tirar só um modem e colocar um outro. Não é tão Então eu tenho que trocar tudo, exatamente. Não é tão simples assim. Exatamente. E nessa de degradar a rede, né? O 2G é cada vez pior. O impacto para o cara que está na rua instalando, essa instalação em massa, onde você vê o BO? O BO é financeiro ou o BO é operacional? Falta braço para fazer isso, falta gente para fazer isso? Eu acho que o problema é mais operacional. Lógico, tem o problema financeiro, porque é custoso você ter que comprar um equipamento, comprar chip que nós falamos, né? Despachar equipamento para o técnico, etc. Eu acho que o problema hoje é mais braçal. Por quê? Eu vejo o nosso mercado de rastreamento muito ruim de mão de obra. O Brasil inteiro está com problema de mão de obra. Sim. Mas voltado ao nosso mercado, eu acho muito ruim. Hoje as pessoas não querem se qualificar. Isso é um problemão. Exatamente. Então, com a chegada desses grupos de WhatsApp, muitos acham que é uma muleta. O cara não vive sem aquele grupo de WhatsApp. Você vê o cara todo dia no grupo pedindo uma coisa ou outra. Qual o fio que eu corto? Às vezes não é nem fio, às vezes é configuração. Também. O cara não tem a preocupação de ler um manual ou mesmo ligar para o suporte do fabricante que ele comprou, do equipamento que ele comprou. Ou mesmo estudar o dispositivo. Lê o manual, lê a instrução técnica. Exatamente. Não, ele vai lá no grupo, acha muito mais fácil lá no grupo pedir um comando disso, Qual daquilo. que é o comando que faz tal coisa? Pô, cara, se vira. Exatamente. Com essa invasão desses equipamentos chineses aí sem procedência, a gente não sabe a qualidade dos componentes, não tem suporte. Então eu sou muito favorável a pessoa pagar 10, 20, 30, 50 reais a mais aqui no Brasil, você comprar um equipamento que tem qualidade, procedência e principalmente suporte. Então quer dizer, eu compro lá, vou lá na China, lá, tudo vem de lá, a gente sabe disso. Só que os que chegam aqui com a Anatel, uma empresa pagando imposto, etc., é diferente. Então eu vou lá, compro um dispositivo, configuro ele e dá um problema. Eu sei que eu vou na sua empresa ou na sua que eu comprei de você, vou bater lá e falar, ô Bertiolo, ô Thiago, não está funcionando, troca para mim. Eu não vou ter o risco de ser taxado, não é só ser taxado, né? Eu vou ser taxado e já vou ficar na mira da Receita Federal. Então qualquer coisa que eu comprar com o meu CPF ou meu CNPJ que seja, já vai estar na mira. Sim. Então eu sou muito favorável, a gente tem empresas muito boas no mercado, com qualidade, no mesmo equipamento que funciona. E você tem suporte que faz total diferença. Bom ou ruim, você tem um suporte. Então eu sou dessa opinião. Perfeito. Faz muito sentido. E quando a gente olha, juntando esses pontos todos entre dispositivo, mão de obra, o estudo que a Linksuite fez já há cerca de um ano, a gente levantou o impacto financeiro para o empresário. E é quase meio a meio, né? No mundo de rastreamento é quase meio a meio. Quanto o cara vai gastar num equipamento novo, tem o custo do instalador. Sim. Então, tem os dois pontos, né? Olhando do ponto de vista do empresário, o investimento é nos dois. Só que ele vai gastar uma grana num instalador que não sabe o que está fazendo. Exatamente. Vai gastar 2 vezes. Porque ele vai gastar para o cara ir lá trocar ou instalar, e depois tem que pagar para voltar para trocar. Um cara que sabe o que está fazendo, volta lá e Exatamente. Mas agora faz mais sentido ainda aquele ponto que você trouxe no início, de que o pessoal não está indo, se antecipando, ir lá e substituindo. Eles esperam acontecer alguma coisa, seja o dispositivo dar um problema, seja a cobertura no local parar de funcionar de vez. Ele não está tendo essa proatividade ainda. Exatamente. E junta com o cara incapacitado, né? Ele não tem capacidade técnica de executar, aí ele vai, faz um trabalho mal feito, e aí o estudo não contemplou isso. Você tem que mandar outro cara lá. Você tem que mandar ele, sai mais caro. E eu acho, vou alentar, eu acho que essa não preocupação em trocar agora acaba sendo um nicho de tudo, uma junção de tudo. Desde a mão de obra que ele não vai ter, ao gasto que ele vai ter. Sim. Então acaba que juntando tudo e põe na ponta do lápis e fala, pô, é melhor eu correr o risco e manter que está funcionando do que eu pegar agora e mandar trocar agora, contratar. Você pega uma região, por exemplo, Norte e Nordeste, não desmerecendo, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo ninguém. Mas a mão de obra a gente sabe que é mais escassa lá, é mais complicado. Sim. Pela região, culturalmente falando. Então, tem menos gente se preparando também. Exatamente. Você tem menos acesso à informação, isso é uma das coisas que a gente tenta fazer aqui com eventos na região para promover conteúdo, mas a galera não se preparou, e aí o cara sofre mais ainda. Exatamente. Né? Então ele sabe que aquela região ele vai ter uma dificuldade de encontrar uma pessoa, nem sempre preparada, mas encontrar alguém para fazer.
e ele vai ter o custo de pegar o equipamento daqui do Sudeste, por exemplo, vamos supor que tem em São Paulo, mandar esse equipamento lá para o Norte e Nordeste, esperar 4, 5 dias para chegar Logística lá. cara. Exatamente. O técnico fazer. Só, como lá é grande e também afastado, então tem o deslocamento. Às vezes o cara roda 300, 400, 500 quilômetros para fazer uma troca de equipamento. Então quer dizer... Conta não fecha. Exatamente, não fecha. Então ele prefere deixar, mas assim, a visão, eu acho que quando tem esse tipo de situação, às vezes vale até a empresa, vamos ver um outro lado, a empresa se preparar para isso. Por quê? Se o caminhão roda naquela região, eventualmente ele sai para uma região onde tem uma mão de obra melhor, às vezes vale a pena ele fazer um investimento e já agendar naquela região. Para não ter dor de cabeça depois de ter que mandar um técnico rodar 400, 500 quilômetros, que não são 400, 500, só nesse 1.000. Porque tem a volta. Ele vai cobrar a ida e vai cobrar a volta. Claro. Entendeu? Então, nessa situação, eu acho que vale a pena o empresário ou o dono da empresa de rastreamento ele se preparar para fazer essa troca. E aí, olhando tecnologia, a gente falou um pouco sobre tecnologia 2G com fallback, né? 4G com fallback para o 2G. A gente fala de uma sopa de letrinhas, né? De CAT1, CAT-M1, NB-IoT, 2G, GPS, GPRS, vira uma sopa de letrinha mesmo. O pessoal não entende. Como é que a gente olha, como é que a gente explica de uma forma clara para o cliente as diferenças entre um CAT1, um CAT-M1, um NB-IoT? Como é que a gente consegue... Vou tentar ser didático, então vou tentar fazer um paralelo aqui, tá? O 4G, o LTE, né? Ele é uma tecnologia que vem evoluindo. E não só a tecnologia, mas os próprios dispositivos. Então, os primeiros dispositivos, eles eram capazes de trafegar a uma banda específica, traduzindo, né, para os nossos ouvintes, numa velocidade específica, e à medida que a tecnologia vai evoluindo, os dispositivos vão precisando de mais banda, porque as aplicações vão precisando, e eles também vai evoluindo ali a categoria dos dispositivos. Então, a gente pode dizer o seguinte, o CAT1 foi uma das primeiras categorias de dispositivo e do que a rede transmitia. Então, eram os dispositivos com menos throughput, né, menos capacidade de escoar os dados no início ali da tecnologia. Então, isso foi evoluindo até CAT12, o CAT vai além. Mas esse linguajar CAT1 é muito voltado para os nossos dispositivos, os smartphones. Perfeito. É por isso que você tem hoje, por exemplo, a gente consegue fazer chamada de vídeo, uma live, como a gente fez recente lá, live no Instagram, usando o 4G. Agora, vai fazer isso 10, 15 anos atrás? Não dava. Era bom, mas nem tanto. Você fazia uma qualidade de vídeo ruim. Que o dispositivo talvez também não tivesse nem a qualidade de imagem. Então a gente acabava não percebendo. Mas é completamente diferente. Totalmente diferente. Então, isso é evolução. Esse CAT indica isso. O M1 e o NB-IoT já são subcategorias do LTE mais voltados ao nosso mundo, IoT. Tá. Então foram categorias voltadas realmente para o nosso mundo. Agora, obviamente, por que não aproveitar, não é porque o dispositivo foi o CAT1, ou o CAT12, o CAT14, foram desenhados para o smartphone que não possam ser aplicados nos dispositivos de IoT. E a gente percebeu isso e está usando com grandes vantagens, até porque você precisa de modificações de software no nível da rede celular para você permitir a liberação, seja do NB-IoT, quanto do CAT-M1, que são tecnologias, subcategorias específicas do IoT. E ao utilizar um CAT-1, que já estava ali pulverizado, porque à medida que a rede foi evoluindo, as categorias menores não foram eliminadas, elas estão ali. Então os dispositivos mais antigos continuam usando o CAT1, onde eles podem usar CAT1. Nesse sentido, então, o CAT1 ele está presente numa abrangência muito maior de rede. E vamos falar aqui, né? A gente sabe que tem algumas operadoras que optaram pelo NB-IoT, outras operadoras optaram pelo CAT-M1, tem a nossa operadora, a nossa MNO, que optou pelas duas tecnologias, então a gente está presente, a Vivo, a gente pode usar
seja o CAT-M1 quanto o NB-IoT, mas pensem, né? Eu acho que o CAT-1 ele deixa a situação muito mais ampla, permite que os dispositivos usem qualquer uma das operadoras. Não fica destinada àquela que foi para o NB ou àquela que foi para o CAT-M1. Pode ser usada em qualquer uma. Por isso que também que a gente está percebendo os dispositivos IoT sendo muito construídos na base do CAT-1. E tem também a questão de aplicação, né? Você tem aplicações específicas em que o NB encaixa melhor, aplicações específicas em que o M1 encaixa melhor. Sim, se a gente fizer um paralelo, né? Vamos pensar assim, de novo vou tentando ser didático, eu não sei se, espero que esteja sendo. O CAT-M1, ele é muito parecido com o que o 2G tem a oferecer. Claro, com muitas melhorias, ou seja, o 2G permitia mobilidade, né, aplicações com rastreamento, e o CAT-M1 vem para se equiparar dessa forma, né? Ele vem para realmente fazer um paralelo ao 2G, só que, obviamente, com vantagens que a tecnologia LTE 4G traz, que é menor latência, maior throughput, isso é super benéfico para a aplicação. Vou dar só um exemplo para vocês. Se eu tenho que transmitir uma informação e eu estou em movimento e o meu throughput é baixo, a chance do sinal ir reduzindo e cair, eu ter que me reconectar e retransmitir é muito grande. Enquanto se eu consigo escoar rapidamente a informação, escoou, eu vou evitar, por exemplo, problemas, erros. Então, nesse sentido, olha como que o 4G é legal. Obviamente, o CAT-M1 e o CAT-1 trazem essas funções de uma forma mais parecidas. O CAT-M1 muito mais desenhado realmente para o IoT, ele funciona melhor em bandas menores, né? Frequências menores, até o que permite, por conta disso, um alcance maior, uma cobertura maior embaixo de uma única antena. O NB é uma outra subcategoria do 4G, em que foi desenhado mais para o mundo estático, né? Foi desenhado inicialmente para sensores que estariam ali paradinhos, pouquíssima transmissão, ou seja, uma informação por dia. Eu só quero saber eu quero medir se uma árvore está crescendo, se o tronco dela está crescendo. Uma informação que eu mando por dia, aquilo lá é suficiente. Então, foi desenhado para isso. Agora, a gente tem visto com sucesso soluções de rastreamento usando NB. O pessoal está conseguindo inovar em cima de uma tecnologia que foi desenhada para algo estático. Para o mundo estático, com poucas transmissões. Economia de bateria, tinha um foco todo orientado no crescimento das cidades inteligentes, né? Assim, a ideia era, como é que eu vou ter milhões de dispositivos com bateria funcionando 10 anos? NB-IoT foi a resposta técnica para isso. Eu gosto de fazer uma pergunta falando NB. Ele tem um limite de trafegar dados ou não? Não. Ele pode trafegar... Você pode trafegar, só que ele não vai ter uma boa eficiência. Você não faria transmissão de vídeo, por exemplo, em NB. Porque ele é um tubinho fininho. Você não libera todo o throughput que você tem capacidade no 4G em si. Mas a quantidade de dados você pode mandar. Poderia mandar, mas não faz sentido, porque aí você ficaria o dia todo, e aí a vantagem que o Thiago trouxe aqui de economia de bateria, economia de dados, acaba... E economia do espectro também, porque aí você tem um pedaço do NB que é para longo alcance, né? Então tem teste de cliente nosso, os caras perderam muitos quilômetros de distância de uma antena. Por quê? Porque foi na otimização do espectro de rede no limite. Eu queria transmitir um vídeo, né? Não tem, a tecnologia vai cair. Não vai funcionar para isso. É o mesmo que você tentar transmitir um vídeo em 2G. Você vai conseguir transmitir? Exato. Você vai, só que você não vai ter a melhor qualidade. Você não, né? Você usa um exemplo sempre que eu acho muito engraçado, as poucas vezes que o nosso celular cai para o 2G, então você percebe que você está num lugar, aqui só tem 2G. Repara que nem o WhatsApp mais tem funcionado. Exatamente. Porque o próximo fala, mas é só uma mensagenzinha. Cara, tem tanta informação que o pessoal está tirando ali nos bastidores para saber onde você está. As aplicações evoluíram. A aplicação está pesada, não é só mais uma mensagenzinha que você está mandando. Ele está carregando a foto da galera, a notícia ele está carregando também ali nos bastidores do aplicativo. Então o 2G já não comporta o celular. Agora, para um rastreador, por exemplo, no NB, o que ele precisa? Uma posição. Vai ter uma telemetriazinha básica. O pacote é pequeno. Então o NB tem funcionado também
para isso. Né? Essas duas categorias são chamadas de LPWA, né? Low Power, ou seja, de baixo consumo de bateria, Wide Area, ou seja, justamente porque eles otimizam o uso das frequências e aí você consegue realmente atingir uma área maior. Mas eu digo que não é só a tecnologia que está na estrutura da rede celular que vem apoiar essas duas características, né? As aplicações têm que ser construídas pensando nisso. Se eu quero reduzir o consumo de bateria, não adianta, você pode até usar uma solução NB-IoT, mas se você ficar enviando a informação a cada segundo, você vai consumir mais bateria. Sim. Se você enviar uma vez por dia, claro, o teu consumo de bateria vai reduzir. Posso fazer uma pergunta para vocês? Eu vejo no mercado com a crescência do vídeo, né? Uhum. Algumas empresas vendem a conectividade M2M de alto tráfego e tem a banda larga. Na prática, o que muda um M2M de alto tráfego, que a gente vê algumas E banda larga. E banda larga? O que a gente percebe, tem um pouco de nomenclatura, Nomenclatura. mas os bastidores a gente vê tecnicamente uma diferença, que é, tem empresas que vendem a banda larga da mesma forma como a operadora vende a banda larga para o consumidor final, e aí você está comprando um produto que não tem, a gente falou isso numa live lá contigo, que é a APN privada e a APN pública, em que você não tem o controle do plano de controle da conectividade, ou seja, você não consegue bloquear aquilo, você não consegue travar se tiver um problema, se tiver uma fraude, você não tem o dado exato de quanto está sendo consumido. Então, usar um plano de dados específico, M2M, alto tráfego, que é um cara que tem capacidade de comportar muitos megas ou muitos gigas, comparado com uma banda larga de operadora, a banda larga de operadora está focada no consumer. Ele tem ali uma conexão direta no Netflix da vida. É isso que a operadora otimizou esse produto. Quando a gente olha para o M2M, não, a gente está falando de segurança, de te permitir controlar, bloquear, né? E aí acho que o B2 tem a parte ali do AAA, enfim, aí dá para entrar num bit técnico, né? Mas na verdade, no final do dia, é muito mais a nomenclatura e a construção de produtos, da forma como você constrói o produto. Essa questão de você aplicar uma APN privada com esses requisitos de segurança que o Thiago colocou, eu poderia muito bem aplicar todos esses conceitos por banda larga do consumidor. Só que aí a forma como as operadoras construíram esse mundo, empacotaram tudo isso, foi uma outra forma, né? E a gente aqui tem a preocupação muito mais voltada para como que a coisa vai funcionar lá no mundo de IoT. Mas no final do dia é muito mais nomenclatura realmente, tá? Entendi. E entendendo a questão de tecnologia e aplicação específica, né? Acho que um tema que surgiu recente ali, um dos motivos da gente ter se aproximado e conversado mais é a questão do eSIM, SGP32. Então, falando em aplicação, né? Poxa, uma tecnologia que serve para cada coisa. Um tema que ganhou ali o destaque na rede social tua foi você descobrir ali um equipamento que estava conectado usando o eSIM. Você nem sabia que esse cara estava... A vergonha que eu passei. Publicou ali, a galera ainda tirando onda contigo. Voltei para o CDMA, voltei lá para o CDMA puro, né? Só para contextualizar, não sei se você teve a oportunidade de ver o vídeo, eu fui fazer um serviço com um cliente e não conectava. Simplesmente instalei nada. 10 minutos, 15, 20, 30. E assim, para técnico em campo, 5 minutos é uma eternidade. 20, 30 então, pelo amor de Deus. Aí eu falei, vou resetar esse equipamento, né? Tirei a alimentação, aí abri para tirar o chip também, desligar a bateria. Quando eu vi, cadê o slot do chip? Aí eu achei da razão, grandão, né? Fiquei grandão, liguei pro supervisor que é amigo meu, mandei mensagem pra ele, vídeo. Cara, eu tô meia hora aqui, vocês mandam equipamento pra mim sem chip, aí mandei a foto pra ele. Aí pegou, começou a mandar figurinha pra mim, tirando onda da minha cara, né? Passou uns 5 minutos, eu vi se comunicou, foi agora comunicou. E qual que foi o milagre que você viu? Porque não tá funcionando. Falei, tira essa tampinha. Aí eu tirei uma tampinha que tem. Falei, tá vendo esse negocinho, um chipzinho pequenininho? Falei, sim, é esse, você ouviu falar? Falei, bicho, você já ouviu falar, mas, pô, imagina com o rastreador, já tá vindo com esse sim. Aí foi onde eu cheguei em vocês, pra eu cheguei no Thiago. Porque eu já conheci o Thiago de outros carnavais, vamos dizer assim, né? Eu falei, Thiago, como assim a Linksfield tem esse sim? Aí ele falou, sim, nós estamos lançando, esse é o primeiro equipamento. Aí eu falei, pô, dá pra gente fazer uma live, vamos fazer uma live top? Ele falou, top, então bora. Assim, eu passei uma vergonha, tem que registrar essa vergonha que eu passei. Eu tenho 29 anos de mercado de rastreamento, onde volta aquela primeira pergunta, a evolução
de tecnologia no mercado de rastreamento. Eu vejo o eSIM como uma grande evolução também, óbvio, não desmerecendo as outras evoluções, mas como a gente partiu do CDMA, TDMA para o GSM, eu vejo o eSIM uma grande evolução do nosso mercado, porque redução de custos, porque o nosso país é um país territorial, que a gente tem temos 3 operadores, e cada região funciona às vezes numa viagem de 1.000 quilômetros, você pode mudar de operadora de tempos em tempos e perder a conectividade. Você precisa de um roubo numa cidade que nem TIM, você consegue ir lá tentar ver se é Vivo ou se é TIM, você consegue uma conectividade. Então, assim, foi curioso para mim, mesmo já conhecer, sabendo do eSIM, obviamente, não conhecendo como vocês conhecem, como consumidor, vamos dizer assim, mas para mim foi gratificante saber que no futuro, para o futuro próximo, os nossos dispositivos de rastreamento, câmeras, etc., a gente consegue ter uma tecnologia que eu consigo... Um dos pilares do rastreamento é a conectividade. Sim. Então eu consigo diminuir o meu problema, o meu custo da conectividade com algo que, entre aspas, parece ser simples. Sim, e a ideia é essa, e aí trazendo para a realidade técnica, por que a gente não tinha assim antes, né? E aí, Vitiolo, se puder trazer para a gente a questão da evolução, né? SGP 22, 32, para qual público que era orientado e a aplicação prática, que a gente já ouve falar de assim há alguns anos, né? Nesse no celular, por que a gente não usava esse cara no rastreador antes? Não, mas acho que antes da gente entrar no tema, é muito bacana você ver toda a característica da logística em si, né? Sim. Do quanto que isso traz de vantagem para a operação. Você citou muitos exemplos. E eu falo o seguinte, começa com a logística desde a fabricação do dispositivo. Porque hoje você tem que ficar abrindo, vamos pensar numa operação de rastreamento, você tem que ir lá abrir dispositivo por dispositivo, ter um técnico, já começa com o trabalho técnico lá na montagem, né? Que tem que abrir e inserir um SIM card lá dentro, um por um. E aí toda a complexidade logística da operadora A, da B, da C, e eu tenho que ter o estoque separadinho, tudo bonitinho. E esse dispositivo que você se deparou na rua, ele foi fabricado com a tecnologia Linksfield lá no OEM na China, ou seja, já vim com ele montadinho para chegar aqui no Brasil e ir para campo. Eu não tenho que passar por essa etapa logística ali no local, né? E aí, respondendo agora assim ao Thiago, por que a gente... Se é tão maravilhoso assim, por que não começamos a usar antes? Porque justamente o tal do SGP-22, ele foram as primeiras camadas de protocolos criadas pela GSMA, que é o organismo que regula toda a rede celular GSM, desde que ela começou lá nos primórdios do 2G. Eles, num primeiro momento, criaram um arcabouço muito complexo, seja de plataformas, de protocolos, e tudo isso era complexo de se implantar, e mais do que complexo, caro. E a gente sabe aqui, a gente está aqui brigando pelo dispositivo, trocar o dispositivo 2G por um 4G. É caro para a nossa operação de IoT, porque o dispositivo é baratinho, a gente só tem um modem ali, tudo a gente faz de uma forma que seja barato. E aquele inicial era muito caro para o nosso mundo de IoT. Não compensava, né? E a aplicação em si também, né? Você precisava de um QR Code, uma câmera... Pesado, não tem como. Você não tem como colocar... Na primeira versão do IoT que a GSMA lançou, já era preparada para não precisar de câmeras. Câmera sempre foi mais voltado para o consumidor e para algum dispositivo ou outro que realmente... teve uma versão intermediária entre o 32 e o 11, né? Isso. A gente teve ali o 22. Você tem a versão do IoT realmente, que é o primeiro lançamento. E aí, essa versão era pesadíssima em termos de plataformas, em termos de protocolo. O que a GSMA fez foi se inspirar na versão consumer e obviamente, adaptou toda aquela questão de ler com câmera um QR Code. Pô, o rastreador não pode ler câmera. Você ia matar a operação do mesmo jeito. Então, eles pensaram numa forma que adaptava os conceitos para uma forma de se fazer remotamente, através de plataformas, e foi isso que aconteceu com o SGP-32, que é a versão IoT mais recente que a gente está e que possibilitou disponibilizar finalmente um rastreadorzinho com o eSIM. O dispositivo tão pequeno, né? Posso fazer um cortezinho aqui? Claro. Eu vou olhar ali para a câmera. O que os fabricantes de hardware estão esperando então para já começar a lançar o eSIM no mercado?
Se eu vou reduzir custo de operação, de manutenção, o que eles estão esperando? Custo de logística também, né? De logística, exatamente. Porque aí você tem o lado do fabricante e tem o lado do cliente. Exatamente. A operação do cliente, a operação logística de ir a campo, trocar um chip. Você falou, você vai dirigir 300 km para chegar lá, tira um chip e bota o outro. Não, e ainda tem uma outra dificuldade. O técnico, ele não anda com notebook. Muitas vezes tem que levar o notebook para trocar PN. Entendeu? Tem essa também. Eu troco por SMS. E se não tiver sinal também daquela operadora lá? Como vai fazer? Vai esperar o caminhão ficar andando, chegar numa cidade que tem sinal para descarregar? Para bater. Então vai fazer outro corte. Então, empresa de rastreamento, cobra lá de quem você compra os equipamentos. Lançar o eSIM. Tem que ter. A gente está conversando com a maioria dos grandes fabricantes no mercado brasileiro. É uma inovação e ela é complexa, né? Assim, a implementação dela não é simples. A gente já fez live conversando com o pessoal, tirando dúvidas, e a gente percebe que o cliente vê esse valor e ele começa a falar, como é que eu faço para colocar no meu? E aí dá uma impressão de que é assim, vou baixar um negócio no meu rastreador e vai funcionar assim. Mas ele é 3 passos antes, né? Nem um passo antes. É uma solução construída a 4 mãos. A gente precisa, inclusive, do fabricante do dispositivo estar lá junto com a gente ali, mas parece complicado, mas a gente apoia. A gente tem todo o arcabouço ali para dar suporte ao fabricante. A Linksfield tem equipe de engenharia, são mais de 100 pessoas hoje na China focadas para projetos eSIM. A gente está em desenvolvimento em diversos países, Ásia, Europa e América Latina. E esse pessoal vai para customizar, porque, de novo, voltando na nossa live lá, a gente não tem um eSIM padrão de o eSIM funciona quando tem um chip e tal. Cara, quem vai definir isso é o fabricante. Ele é extremamente customizável. A forma como o eSIM vai lidar com o dispositivo, como ele vai lidar com a rede, todas essas configurações, elas não são fixas. Não é assim, porque a GSMA quis só funciona com uma operadora. Não. Ela está aberta. Você quer funcionar com uma, com duas, com 5? Você quer ter 10 perfis? O que você quer fazer? Você quer ter um chip plástico para botar lá? O que vai acontecer quando botar um chip plástico no equipamento? Ele aceita ou não? Tudo isso, quem vai ditar é o fabricante, que ele pode ter uma percepção de o que o mercado quer. Meus clientes gostam de ter a flexibilidade do chip. Legal, então eu vou deixar o chip habilitado no meu equipamento. Não, meus clientes gostam de segurança. Eles não querem que ninguém roube, como a gente ouviu casos. O cara tem medo de que alguém vai achar o rastreador, arrancar o chip e botar outro chip no lugar. Então um equipamento eSIM que seja mais seguro, ele não permite, ele não tolera SIM card plástico. Legal, quem define isso? O fabricante. Então a Linksfield está pronta tecnicamente para ajudar o dispositivo a aceitar qualquer um desses parâmetros. No fundo é parâmetro, é configuração do eSIM. E eu vou além, a Linksfield foi além, inclusive. Porque assim, quando você pega os fabricantes tradicionais, os caras que começaram esse mundo de eSIM, eles estavam muito focados no que eu teria que fazer do lado da operadora. Ou seja, a plataforma que eu preciso vender para a operadora, o USCC que eu vou vender para os dispositivos, mas aí você até perguntou o que o pessoal está esperando para entrar nesse mundo do eSIM. Justamente esses vendors iniciais, eles não tinham preocupação com o fabricante pequeno, com o nosso mundo. Eles estavam ali no mundo da Apple, no mundo da Samsung, não estavam no nosso mundo, no nosso dia a dia. E como a gente está colocando aqui, é necessário esse apoio. A gente precisa desenvolver o dispositivo para que ele aceite toda esse arcabouço que o eSIM, de protocolos, que é o eSIM. Então, a Linksfield veio para inovar nesse sentido também. Vamos apoiar você a construir o seu dispositivo eSIM. Você não vai ficar desamparado. Não vou ser aquela operadora que, tá bom, eu tenho aqui as plataformas e tenho a solução aqui comigo. Dá seus pulos. Não, a gente vai te apoiar, a gente quer fomentar, porque não faz sentido nenhum você ter a plataforma e não ter usuário para ela. Exatamente. Então, é nesse sentido que a gente chega com muita força e querendo trazer as primeiras amostras para, de fato, evoluir com esse assunto. E aí uma outra pergunta que sempre surge também é a seguinte: quando eu estou com eSIM, muda alguma coisa em termos de plano de dados? Gasta mais, gasta menos? Não. Posso só complementar? Eu consigo também compartilhar os dados hoje com outros chips, outras linhas que eu tenho? A gente tem muito isso no mercado, né? Então eu tenho lá, vamos colocar 100 linhas.
Tem veículos que consomem mais dados, outros consomem menos. Eu consigo compartilhar também para não ter que ficar contratando um excedente de dados? Bom pontos de vocês, tá? Porque assim, no final do dia, o eSIM nada mais é do que um SIM card. Aquilo que você começou o nosso papo falando, pô, tinha clone e tudo mais. Quem veio resolver a questão do clone foi o SIM card. Sim. E o eSIM não deixou de ser um SIM card. Ele só passou a ser um SIM card aprimorado. Ou seja, ele permite todas as funções de segurança do SIM card, a questão do registro na rede, e agora trouxe a grande inovação que é permitir a troca de operadoras sem necessidade da troca física do SIM card. Essa é a grande inovação do eSIM. Então, aí eu deixo até o Thiago, que é o cara de produtos aqui na Lixfield, complementar, mas no final do dia, todo o uso da parte de consumo, isso não vai mudar nada. Inclusive a nossa plataforma de gestão que a gente tem hoje é a mesma plataforma que que vai te apoiar para gerir suas linhas, você entender o quanto está consumindo, o quanto não está consumindo. E aí tem essa questão que você está perguntando. Pô, eu posso ter planos individuais ou planos compartilhados? Sim, é uma questão, de novo, de produto. É a forma como a gente produtiza. Mas o eSIM, ele está ali como camada física e acima dele você tem todas essas soluções de produto. Acho que talvez tentar trazer para uma analogia do dia a dia, de quem está ali instalando e olhando para o SIM card, o eSIM é mais um formato de SIM card. Ele é menorzinho, ele pode ser inclusive um plástico. Você consegue colocar a ideia do protocolo eSIM dentro de um chip plástico ou dentro daquele soldado lá, daquele SIM card soldado na placa do dispositivo. Então, dali para trás, a rede é a mesma coisa, a cobertura é a mesma. Quanto vai gastar de dados? O quanto o dispositivo gastar, porque, de novo, quem gasta dados não é a rede, Sim. é o dispositivo. Ele que manda mais dados, menos dados, mais otimizado ou não. Então, não vai mudar nada o eSIM nesse quesito. Então, esse é um ponto que para a gente fica bem claro explicar para o cliente, apartar o eSIM do uso de dados. Ele não está mudando a característica de, poxa, e um pacote de 1 GB? Dá para fazer 1 GB no eSIM? Claro que dá, porque essa é uma característica de um produto de telecom e não uma característica física de como é que eu te entrego a conectividade. São pontos diferentes, né? Então a gente fala bastante sobre isso. E aí um ponto que é bem relevante, acho que é legal a gente conversar aqui também, é que os clientes acabam confundindo. Poxa, o eSIM vai resolver o meu problema de multi-operadora, multi-cobertura? Ele vem também para resolver isso. Você tem a possibilidade, né, Betinho, a gente conversou. A gente tem a questão que eu costumo brincar não, o que eu acho que é o mais bacana do eSIM é essa possibilidade de trocar de operadora, o que te facilita a vida logística, sim, né? Agora, você pode sim criar soluções para prover alta disponibilidade. Obviamente, como que eu conseguiria fazer isso aí? Um dos perfis ali embarcado no eSIM poderia ser um perfil com capacidade de roaming, que é o que a gente está vendo aí de multioperadora. Uma outra possibilidade é exatamente a solução que a gente já disponibiliza no mercado, que é o LF Plus. Eu também posso embarcar no eSIM. Então, para vocês entenderem que o eSIM, no final do dia, é de verdade um SIM card convencional. Um SIM card parrudão. Um SIM card parrudão, em que eu posso baixar um perfil de uma operadora. Pô, não estou feliz. A Lixfield baixou um perfil da super solução LF Plus mais sofisticado. Pô, mas eu não quero mais aquela solução, eu quero um perfil de outra operadora. Você vai poder trocar o perfil da outra operadora. A gente não vai te prender, não vai te bloquear numa única solução. Ele está mais relacionado com uma troca de contratos do que de fato de cobertura. Então a preocupação com a troca de cobertura, o multi-operador, multi-IMSS, multi-rede vai resolver. Dá para pôr ele dentro do eSIM? Dá. Mas aí você fala, pô, então o que muda do eSIM para o multi-operador? Eu consigo inclusive colocar lógicas, desculpa te cortar, mas eu consigo colocar lógicas avançadas ali no eSIM para permitir, por exemplo, você tem 2 perfis já instalados ali. Você pode colocar uma lógica, uma inteligência na solução em que eu fico trocando de um perfil para outro, ou seja, no final do dia, de uma operadora para outra. E eu posso colocar essa lógica tanto no nível do eSIM, através de applets ou soluções desse tipo, quanto no nível do hardware. A gente pode trabalhar juntos
para você desenvolver uma solução no nível do hardware, que o hardware vai lá, baseado em alguma medida de rede que ele fez, ele vai e solicite a troca de perfil, de automático, operador. né? Exato. Mas eu vou deixar o meu comentário final aqui, que é o seguinte: essa parte técnica, ela vai ser resolvida pelo eSIM da mesma forma como você resolve a questão do multioperadora. Mas o eSIM, por si só, ele te dá uma capacidade logística de troca de SIM card, eu vou usar o termo errado aqui, de troca de plástico remota. Sim, isso Por não quê? é isso. Você Na vai poder prática é trocar de Na fornecedor. prática. E aí, essa é uma dúvida que a gente precisa deixar bem clara para o mercado, que a Linksfield, falando sobre eSIM, são duas empresas diferentes. Você tem a Linksfield que vende solução de eSIM e você tem a Linksfield que vende conectividade eSIM. São coisas diferentes. Sim. Quando eu vendo eSIM, você pode comprar de um concorrente meu da empresa que vende conectividade. Você pode comprar um perfil da Vivo, um perfil da Claro, um perfil da TIM diretamente e instalar nos servidores eSIM da Linksfield. E aí você Entendi. troca o contrato. O teu fornecedor de conectividade não precisa ser a Linksfield. Pode ser, porque a gente também é uma operadora. Então, de novo, você tem a Linksfield operadora e a Linksfield fornecedora de eSIM. Quando você contrata um dispositivo que tem eSIM, você pode falar assim, mas a Linksfield como operadora eu não gosto, por qualquer motivo, quero comprar de outro. Tá bom, você pode comprar, não tem problema. Agora, não gostou daquele cara, a Linksfield realmente está me atendendo melhor, quero voltar para a Linksfield. Você faz a troca de contratos, porque no fundo o servidor, seguindo todos os protocolos da GSMA, ele é capaz de aceitar perfil de qualquer operadora do mundo, porque todos são padrão. Então eu vou além. Então quer dizer, muitas vezes eu não preciso me preocupar com aquele roaming quando eu vou andar no Mercosul, por exemplo. Eu posso pegar uma operadora local Perfeito. e colocar no eSIM. Você matou, você foi no limite da solução logística, que é, poxa, agora para ir para a Latam eu preciso trocar o chip, e aí eu vou ter que achar um chip multioperadora para cobrir Latam. Não. Você já bota essa regra aqui, quando o cara cruzar, ele vai... Lembra que parte da solução eSIM, no começo do funcionamento do dispositivo, que ele vai ter que fazer o seguinte: eu vou lá na rede e vou perguntar para o servidor eSIM, você tem perfil para mim? Não? Então tá bom, continuo com o que eu tenho. Agora, você pode ter uma regra em que o servidor vem no dispositivo e fala, amigão, tem um perfil novo para você, você está fora do Brasil, pega um perfil local aí, pega um perfil da Argentina, pega um perfil e vai embora. Então, só para eu entender, o veículo saiu do Brasil e foi para a Argentina, por exemplo. Eu não sei que operadora tem lá. Eu consigo na plataforma saber que operadora tem lá para fazer o contato com essa operadora? Como que funciona essa troca? Porque eu preciso descobrir que operadora tem lá, eu não conheço. Perfeito. Isso provavelmente não vai acontecer de surpresa para você. Não vai ser sem querer. Tipo, nossa, meu motorista foi parar lá na Argentina, preciso de uma... Não. Você vai ter um planejamento e saber, olha, a operação desse cliente costuma ir para lá. Então, antes desse cara ir para lá, a gente já vai ter aqui, eu vou incluir o cliente final, vou incluir a Linksfield como vendedora de conectividade e a gente vai falar, olha, você tem preço aqui para conectividade Vivo, para conectividade Claro, no Brasil. Se precisar da Argentina também, eu tenho na Argentina, tem no Chile, tem na Colômbia, tem no México, o cara vai rodar a Latam inteira, legal. A gente já vai acordar qual perfil você vai usar. Eu vejo duas opções para a tua necessidade. Você pode ter, por exemplo, como o Thiago está colocando, saber exatamente que eu vou para a Argentina, então eu já posso fazer acordo com a Movistar da Argentina, com a Claro Argentina. Já negociei com eles esse tipo de solução. Eu vou comprar perfis dessas operadoras e vai ser mais uma opção ali como perfil a ser carregado no meu eSIM. Ou uma outra forma, eu estou indo ali para a Argentina, mas não sei nem que operadora tem lá. Eu posso adquirir um perfil internacional que faz roaming em qualquer operadora da Argentina, que você não precisa nem saber quais são as operadoras disponíveis lá, mas você sabe que tem uma operadora internacional que vai cruzar a fronteira e vai funcionar lá. Inclusive, a Linksfield opera com parcerias internacionais em que a gente poderia, inclusive, disponibilizar esse tipo de perfil com capacidade de fazer roaming nas operadoras da Argentina sem necessidade de você fazer acordos direto com as operadoras da Argentina. Já faz tudo com a Linksfield. Você faz algo mais aberto. A Linksfield como operadora de conectividade. Sim. Juntando com a solução eSIM, você resolve o problema ponta a ponta. Não precisa ficar procurando um terceiro fornecedor. É isso. Andrade, obrigado, Eu querido. que agradeço. Prazer. Obrigado pelo convite. Vitiolo, Obrigado. Andrade, obrigado. Eu Seja que agradeço. bem-vindo mais uma vez aqui. Volte sempre.
Com certeza, aprendi o Teremos caminho. mais papos como este. Com Cara, certeza. a ideia do podcast é essa, a gente ter esse papo aberto, tem um trilho aqui pra gente seguir, algumas dúvidas que a gente já tem, quer conhecer um pouco mais do que você faz, mas você que assistiu, curtiu, compartilha com o pessoal que está no mercado, que quer saber mais sobre essa informação, sobre SIM, sobre conectividade, rastreamento, e a gente vai seguir produzindo esse tipo de conteúdo com qualidade profunda para a gente bater esse papo aqui, entender visões diferentes de diferentes fabricantes, fornecedores, e a gente quer deixar isso bem claro para todo mundo entender mais, porque volta para aquele tema da capacitação. A gente vai se capacitar, criar um mercado melhor e melhorar a vida de todo mundo. Esse é o nosso objetivo aqui no Radar IoT da Linksfield. Obrigado pela participação aí. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Tchau, tchau. valeu.